Cristo, paz do Senhor Jesus. Eu conheci o pastor Claudemir no hospital, ele indo orar para uma outra moça que estava lá, e eu estava começando um processo difícil, né? Eu ainda não sabia realmente o que eu ia passar, estava só no começo, e eu pedi para ele se ele podia orar por mim também. Ele falou: oro sim. E aí ele orou por mim ali no leito, né, do hospital, mas mal eu sabia que estava começando meu vale, porque eu estava com um derrame pleural, mas através daquele derrame pleural eu estava com câncer, e não era um câncer simples, porque foi tirado 16 nódulos, útero, e eu tive 2 derrames pleural. Através daquele derrame primeiro eu tive mais um, e aí o pastor Claudemir me adotou e orava e ia na minha casa me dar discipulado, e eu entreguei a minha vida para Jesus ali na hora da cirurgia do câncer, porque quando eu entrei para a sala, o médico falou para os meus filhos, que é o mais velho, está aqui, ela vai, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Tanto a gente pode abrir e operar, como a gente pode abrir e fechar, porque está muito sério o caso dela. E nisso eu já estava muito debilitada, porque eu já tinha passado o processo de ficar com 4 drenos no pulmão 2 vezes. E aí esse meu filho foi meu filho, marido, amigo, companheiro toda a vida. Ele que fez tudo, correu atrás de tudo, e ficaram ali na sala de espera, dobraram o joelho. Tem um outro filho que é diácono também, e dobraram o joelho e ficaram orando. E eu entrei na sala de cirurgia, olhei para cima e disse para o Senhor, falei: se for para mim ser a mesma pessoa, o Senhor me leva com o Senhor agora, Jesus. Mas se for para me mudar, e se for para não tirar nada de mim, o Senhor me cura. Porque a promessa para o médico era tirar um pedaço do intestino, usar bolsa de colostomia, e não me dava nenhuma garantia de nada, porque estava muito, muito grave. E aí ele tirou o câncer maior, que ele viu, era do tamanho de uma cebola, né? Um dos tumores. Tirou 16 nódulos no abdômen inteiro, me abriu, e eu acordei no meio da cirurgia falando com ele, Dr. Henrique Poleto. E ele não acreditava. Ele disse: não pode estar conversando. Eu falei: eu estou. O senhor não vai me dar outra anestesia? Ele falou: não, eu te dei para 3 horas, eu não posso. E você não pode estar conversando. Como que você chama? Eu falei: Elizabeth. Ele: mas não pode, minha barriga aberta, e ele costurando. E ele falava: mas não é possível. Ele vinha, olhava atrás daquele pano que eles põem assim, e eu ali, e ele me costurando, e eu sentia, mas não sentia uma agulhada, só sentia que mexia na minha barriga. E ele falava para os anestesistas, tudo: ela não pode estar conversando, ela não pode estar acordada. E eu estava acordada, porque quem estava me operando não era ele, era Deus. Aleluia. Era Deus. E eu já tinha reservado a vaga na UTI para mim depois da cirurgia, e eles todos esperando. E ele levou os tumores para ele ver. Ele chegou a filmar, mas ele ficou com tanta coisa depois que ele apagou do celular. E aí ele terminou a cirurgia conversando comigo, e ele olhava, ele falou: dá tchau com o pé. Aí eu fiz assim com o pé. E ele: não estou acreditando. Dr. Henrique Poleto, que atende aqui em Araçatuba, ele conta essa história para todo mundo. E aí ele falou: você não vai para a UTI? Eu falei: eu vou para onde, doutor? Ele falou: só um minuto. Voltou, falou: você vai para o quarto. Da UTI, da sala de cirurgia, eu passei direto para o quarto. Eles me viram, e eu não tive uma dor, a barriga inteira cortada, e aqui. Mas aí eu fui fazer o tratamento. Eu fiz 38 rádio,
em Rio Preto, estourou minha bexiga, estourou a hemorroida. Eu fiz 1 ano e meio de químio vermelha aqui em Araçatuba. Então eu fedia viva. Aonde eu passava era só osso. Ele na época era solteiro ainda. E ele saía muitas vezes da Paulette que ele trabalhava para me jogar igual um saco de osso para me socorrer, porque minha pressão caiu. Nessa época calhou eu e meu esposo, meu primeiro marido, o pai dele, separar. Eu sempre acusei muito ele de me deixar naquele estado. Hoje eu louvo a vida dele, porque Deus sabe de tudo. E eu fiquei, quem cuidou de mim foi os meus filhos e o pastor que não me deixou nem um dia. Ia orar na minha casa, ia me ensinar, não tinha tempo. Eu ia para Rio Preto, voltava. E um dia eu falei lá em Rio Preto, eu não vou morrer aqui, eu vou embora para Araçatuba. E cheguei na rádio e assinei a alta por minha conta, e o Dr. Walter falou: se eu fosse você eu não assinava, porque você vai voltar pior do que você está indo. Eu fui com 340 de CA para lá. Falei, não aguento mais, porque eu fazia fezes sem sentir. Então eu fiquei mesmo, passei o vale. Naquela noite, 2 horas da manhã, eu escutei uma voz: eu não te quero agora. E eu acordei procurando quem estava falando. Não tinha ninguém. Eu não vi nada, não vi vento, não vi sopro, não vi nada. Só escutei no meu ouvido: eu não te quero agora, não é hora. No dia seguinte eu levantei com a hemorroida murchinha, não estava mais urinando sangue, voltei para a rádio, terminei o tratamento, vim para cá com 37 de CA, fiz 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses de químio vermelha, caiu tudo meu cabelo, mas para honra e glória do Senhor vai para 15 para 16 anos. Eu estou curada e nunca mais eu tive nada desse câncer. Tive Covid, tive outras coisas, mas esse câncer Deus me operou naquele momento que eu entreguei a minha vida a Ele. E hoje eu glorifico a Deus todos os dias por aquele momento que eu passei. Eu tive que passar por aquele momento para saber que Deus é Deus, e Ele cura e Ele faz. Eu sou grata a Deus pela vida do pastor Claudemir, pela vida da pastora Bia, pela vida de muita gente que orou por mim, pela vida do meu filho, que hoje ele sentiu vontade de vir aqui congregar com o pastor Claudemir. Ele já congregou muitos anos e nesse momento ele está na minha casa comigo até ficar pronto o apartamento dele aqui no Concórdia, onde ele vai morar. E ele falou: eu quero ir no pastor Claudemir. Eu falei: eu vou junto, porque eu amo vir aqui. Aqui para mim é minha casa. Eu chego aqui, eu sinto a presença do Espírito Santo, porque Ele se faz presente nesse lugar. E quem chegou aqui pedindo uma bênção, pode ter certeza que não vai sair daqui de mão vazia. Vai levar essa bênção, porque o dono da bênção está aqui. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Eu não conto o testemunho alheio. Essa sou eu. Quem me viu e quem me vê hoje não acredita que é a mesma pessoa. Muitas pessoas encontram comigo e falam: mas você não morreu? Eu falei: não, que eu saiba não. Deus me deu vida nova. E aqui eu estou para glorificar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. E nenhum de nós estamos aqui por acaso. Não foi nós que quis estar aqui hoje, foi o Espírito Santo que trouxe cada um de nós aqui. Por nós mesmos nós estaríamos tudo em casa, mas o Espírito Santo fala: vai, e eu estou contigo. Por isso nós estamos aqui hoje. Amém? Pode orar? Aproveitando, eu vou orar, agradecer, né? Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, eu peço permissão ao Senhor, que é dono de tudo, meu Deus, para agradecer por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Os que estão aqui, Senhor, e aqueles que já vieram de manhã, e aqueles que não puderam estar, Pai, cuida, entra, Senhor, com providência na vida de cada um,
naquilo que o Senhor sabe a necessidade, porque nós não sabemos, mas o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que nós não podemos, não vemos, o Senhor vê e o Senhor faz. Não existe nada, Pai, para o Senhor que o Senhor não possa fazer. Eu te louvo, te agradeço por essa rica oportunidade de estar aqui hoje, congregando com os irmãos, compartilhando, Senhor, dessa bênção, de mais alimento que a gente vai ter, a palavra do Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela minha vida, Senhor, quando o Senhor me aceitou, quando o Senhor me aceitou naquele momento, e eu estou aqui hoje para dizer: eu amo meu Pai, eu te amo meu Pai, eu sou grata ao Senhor, pela vida que o Senhor me deu. Eu te louvo e te agradeço, em nome do teu Filho amado, que morreu e levou todas as nossas dores, todos os nossos pecados. A cruz que ele carregou, Senhor, era madeira, mas por dentro era pesada, porque estavam nossos pecados, e ele levou como um carneiro mudo, Senhor, ali, e nos deu a chance de poder ter a salvação e viver com o Senhor na glória para sempre. Amém, amém. E antes que eu me esqueça, irmãos, eu falo demais, misericórdia, antes que eu me esqueça, eu casei com ele aqui, nós estamos casados há quase 11 anos, e foi feito o casamento aqui com o pastor Claudemir. Fizemos tudo bonitinho e vivemos na presença do Senhor, para a honra e glória de Deus. Amém. E quando, pode se assentar, quando ela foi para namorar o Manuel, ela pediu ao pastor para saber se eu aprovava. Né, Manuel? Eu falei, está aprovado, glória a Deus, coisa boa. Amém. As crianças vão estar saindo, em nome de Jesus. Põe para nós já a mensagem, fazendo um favor. Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. De manhã, o Espírito Santo me direcionou a trazer uma palavra, e hoje a gente vai, agora à noite, terminar ela. E eu sei que tem muitos irmãos, talvez de manhã também, que vão estar assistindo depois. E o tema é 4 estágios que antecedem uma vida cheia do Espírito Santo, a parte 2. Vamos repetir comigo? 4 estágios que antecedem uma vida cheia do Espírito Santo. Mais uma vez. 4 estágios que antecedem uma vida cheia do Espírito Santo. E de manhã eu só vou dar uma recapitulada rapidinho. Nós falamos sobre esse texto bíblico que está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então aqui é o mapa de Israel. Aqui nós temos o Mar Morto, o Rio Jordão, Jerusalém, o Mar Mediterrâneo. Lembrando que Elias e Eliseu, a Bíblia fala que ele parte de Gilgal, depois vai para Betel. Você vai perceber que depois eles vão para Jericó e depois para o Jordão. Os 4 estágios. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Essa primeira parte nos chama a atenção o seguinte: tanto os filhos dos profetas, como o próprio profeta Elias, ele chegava para Eliseu dizendo: fica-te aqui, porque Deus me mandou a tal lugar. Mas o que a gente percebe que Eliseu, ele realmente é um homem que estava ali na dependência de Deus.
E ele sabia que nessa dependência Deus tinha um propósito. Quando vinha ali os filhos dos profetas tentar tirar aquilo que Deus tinha para ele, ele dizia: calai-vos. Aí a pergunta é: quem está falando ao teu ouvido? Quem você está dando ouvido diante das tribulações, dos problemas que você está passando? Porque aqui os filhos dos profetas vinham dizendo para ele: olha, né, o teu Senhor vai ser tomado, ou seja, você está aí em vão. Mas ele disse: calai-vos. Quando o próprio profeta Elias dizendo: fica-te aqui, ele dizia: não, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. E por essa perseverança e por essa determinação, nós vamos perceber aqui a continuação. 2 Reis 2: e foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. E feriu as águas, a sua capa, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Nós sempre ouvimos falar do Mar Vermelho, que o mar se abriu. Mas o Rio Jordão, ele também se abre. E ele não se abre uma vez só, ele se abre 3 vezes. Aqui com Elias, Eliseu, depois nós vamos ver que na volta Eliseu também, ele faz a mesma coisa, o rio se abre. E depois lá na frente, quando Josué também, ele conquista a terra de Israel, esse rio, não digo que ele se abre, mas ele faz um monturo, e o povo de Israel passa ali com a arca da aliança. Voltando aqui: e disse Eliseu: peço-te que porque Elias disse a Eliseu: pede-me que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Lembrando, irmãos, que é a porção dobrada do profeta Elias, porque se fosse a porção dobrada do Espírito Santo, ninguém aguentaria. A ponto que nós vamos falar isso na quinta-feira. Para dar continuidade esse mês, eu decidi, vou estar ministrando aí pelo Espírito Santo na quinta-feira, esse mês de novembro. E o Senhor colocou no meu coração para falar sobre esse tema a respeito, porque lembrando que Elias, ele fez 7 milagres, já Eliseu, ele fez 14. Ok? Porção dobrada. Voltando, então se você quer saber, venha na quinta-feira, ou assista. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém senão, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu no céu num redemoinho. A gente sempre ouve falar que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. A Bíblia fala que ele subiu num redemoinho. A Bíblia fala que carruagem de fogo com cavalos de fogo separou Elias de Eliseu. Agora, aquilo que eu até comentei, lá no céu, se você muitas vezes tem aquela pergunta: vai ter animal? Vai ter animal. Diferente daqui, porque você vai ver que ele está te falando que tem cavalos de fogo. Então lá no céu você vai brincar com cavalo de fogo, viu? Ah, maravilha! Quem vai montar no cavalo de fogo, brincar com cavalo de fogo, lá no céu vai ter animais. Diferente daqui, mas vai ter. Voltando: eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Nunca mais Eliseu viu a Elias. E pegando as suas vestes, rasgou em 2 partes a veste do profeta Eliseu, do que ele rasga, que era hábito acontecer. Também levantou a capa de Elias. A capa de Elias cai quando ele está subindo, do profeta, e que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Então Eliseu, ele consegue passar agora, porque recebera realmente a porção dobrada do espírito de Elias. Aprenderemos através desses 4 lugares que Elias visitou antes de ser arrebatado para o céu. Então vamos repetir comigo: Gilgal,
Betel, Jericó e Jordão. Vamos novamente: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Aqui, como eu disse, é uma parte de Israel. Aqui é a Jordânia, e hoje aqui praticamente é a Cisjordânia. Aqui é o mar, é o rio Jordão. E neste local, mais ou menos aqui, ó, pertinho de Jericó, foi aonde houve a travessia de Josué com o povo de Israel, aonde a Arca da Aliança fez com que o Rio Jordão parasse e fez um monturo, e o povo de Israel passou a seco no Rio Jordão. E o primeiro lugar que eles chegaram depois da travessia foi Gilgal. Então Gilgal representa o nosso primeiro amor de preparação. Diga comigo: Gilgal simboliza o nosso primeiro amor. Eu não vou ficar repetindo o que eu falei de manhã, mas fica para você assistir ao que eu falei de manhã no culto, porque lá eu dei mais detalhes sobre o que aconteceu em Gilgal. Mas aqui, para a gente entender, em Gilgal foi aonde o povo de Israel, ao atravessar o Rio Jordão, é o primeiro lugar que eles fazem acampamento. É ali que Josué dá a direção para que os espias vão espiar Jericó, e eles vão lá, e eles fazem. Então muita coisa aconteceu em Gilgal. Então o primeiro amor, esse primeiro amor representa quando você e eu um dia ouvimos a palavra, aceitamos a Jesus como Salvador, também nos batizamos, porque em Gilgal que aconteceu a circuncisão do povo de Israel, que hoje no lugar da circuncisão é o batismo. Então quando aceitamos a Jesus, o segundo passo é o quê? Passar pelas águas, né? Nós tivemos aí várias pessoas que já batizaram aqui, e depois de batizar das águas, também foi em Gilgal que aconteceu o quê? Aonde o povo de Israel participou da primeira Páscoa, ou seja, que Jesus veio e institui a ceia. Tudo é representando o primeiro amor. O segundo local, Betel, diga comigo, Betel, representa o nosso período de desafios e grandes conquistas, de afirmação e estabilidade da vida do homem de Deus. O que significa Betel? Alguém sabe dizer? O que quer dizer Betel? Betel quer dizer casa de Deus. Diga comigo, casa de Deus. É em Betel que acontece, depois do primeiro amor, que você realmente tem período de desafios e grandes conquistas, ou seja, é o Betel, aonde você está aqui hoje, a casa de Deus, aonde você vai aprender a orar, aonde você vai aprender a evangelizar, você vai ouvir a palavra, vai se fortalecer, você vai aprender também a muitas vezes ofertar como um quilo de alimento, como muitas vezes o seu dízimo, a sua oferta. Você realmente vai vir na casa de Deus para amar o próximo, para ajudar o próximo. É aqui que você vai ter todas essas conquistas. Jericó representa o nosso período de maturidade. Então, lembrando que esses dois eu já falei de manhã e praticamente parte de Jericó, por isso que eu não estou me retendo a eles. Jericó, então eles chegam aqui em Jericó. Lembrando que esses quatro aqui, ó, a distância maior um do outro é de 40 quilômetros. Então era perto, não era longe um do outro. Então representa o nosso período de maturidade. E agora o Jordão. Por que o período da maturidade? Só para você entender, Jericó representa o mundo. O mundo, quando aconteceu a queda das muralhas de Jericó, nós tínhamos uma prostituta lá, que precisou usar o quê? O cordão de escarlata, para que ela fosse poupada, ela e toda a sua família. Mas ela precisou sair de Jericó. Ou seja, quando você realmente entra em Gilgal, que você tem a conversão genuína, você aceita Jesus, você se batiza, você começa a participar da ceia, você começa a vir para Betel, a casa de Deus, você começa a ouvir a palavra, Deus vai tirando as arestas, Deus vai tirando aquilo que não agrada, e aí você vai saindo, tirando o mundo da tua vida. Jericó tem que sair da sua vida, você tem que ir tirando todo Jericó, e aí você vai encontrar o próximo passo, o Jordão, que representa as nossas experiências. Os locais mencionados são todos muito próximos um do outro, como eu disse. Foi ao pé de Jericó que o Senhor deu a Josué a estratégia de conquista da cidade. Então lembrando que aqui, ó, pertinho de Jericó, Deus deu a direção para Josué como ele deveria conquistar a cidade. Deveria dar durante 7 dias
6 dias dando uma volta, no 7º dia daria 7 voltas. Também foi em Jericó que Raabe salvou a sua família, colocando o cordão de escarlata. Josué capítulo 6, 22 ao 25. E o terceiro foi em Jericó que Jesus abriu os olhos dos cegos. Aqui em Mateus você vai encontrar 2 cegos que clama por Jesus, diferente de Marcos, que fala que era um cego, o Bartimeu. Mas pastor, então a Bíblia está diferente, porque um fala um, outro fala 2. Não, segundo o que nós aprendemos, que muitas vezes Marcos, ele focou num só, que era Bartimeu, que era o principal. E pode ser que tenha tido os 2, mas o principal realmente foi o que detalhou em Marcos a respeito de Bartimeu. Mas tinha 2 cegos que Jesus abre os olhos deles, eles começam a enxergar. Agora o quarto, em Jericó, que Zaqueu recebeu a visita de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Você viu quanta coisa gostosa que você vai vendo? Jericó, Lucas 19, do 1 ao 10. E Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu para uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Recebeu quem? Jesus. Então, em Jericó, esse processo, como já praticamente a gente vê Gilgal, como nós vemos Betel, como nós vimos agora Jericó, o mundo saindo da nossa vida, porque no momento que ele tem um encontro com Jesus, ele reconhece os seus erros, que ele tinha feito de errado, e ele abandona esses erros, porque agora você percebe o seguinte, ele se hospedou na casa de um pecador. Aqui as pessoas questionando, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que é isso, irmão? Deixando o mundo. Então, quando há uma conversão, a gente vai deixando as coisas que antes a gente fazia e que se achava normal, mas agora através da conversão a gente vai abandonando. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. É isso que o Senhor faz, como fez com a Beth, como fez com cada um de nós. Estávamos perdidos, mas o Senhor veio nos buscar. Oh glória, o Senhor é bom. Por isso a Santa Ceia, estamos aqui relembrando o que Cristo fez por mim e por você. Vamos lá. Foi a caminho de Jericó que encontramos o bom samaritano. Você viu que interessante? Então vamos só relembrar o que aconteceu em Jericó. Você está prestando atenção? O que aconteceu em Jericó que eu acabei de falar até agora? Zaqueu, o que mais? Ok. O que mais? Foi ali que Deus deu direção a Josué, como que ele deveria conquistar Jericó. Foi ali que Deus trouxe a Raabe, tirou ela de lá para a salvação. E agora foi a caminho de Jericó que encontramos o bom samaritano. Quem não conhece a parábola do bom samaritano? Todos conhecem. Lucas 10, 30. Está escrito que descia um homem de Jerusalém a Jericó e foi espancado pelos salteadores no caminho. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Jerusalém simboliza o lugar da comunhão com Deus, e Jericó simboliza o mundo perdido. Irmãos, Jerusalém então simboliza a comunhão. Ele saía de Jerusalém e ia para Jericó. E quantas pessoas estão saindo de Jerusalém nos dias atuais? Quantas pessoas estão deixando a presença de Deus? Quantas pessoas estão se afastando? Quantas pessoas estão aí dizendo: não tem importância, não tem problema? Estão se afastando e com certeza poderão ser assaltados. E lembrando, quem é o assaltante na Bíblia? Que diz a Bíblia, João 10:10, o ladrão vem senão a matar, a roubar e destruir. Cuidado, não se afaste de Jerusalém, não se aproxime de Jericó. Diga para o seu irmão: não se aproxime de Jericó.
Tem que sair de Jericó. Amém? Voltando aqui. Porém, Jesus Cristo, o bom samaritano, veio este mundo para resgatar o pecador ferido pelo inimigo e curar as suas feridas através do seu próprio sangue e pelo poder do Espírito Santo. Então, o bom samaritano também simboliza o próprio Jesus, que veio e morreu por mim e por você, que estavam muitas vezes lá, muitas vezes maltrapilhos, que estavam muitas vezes sofrendo, que estávamos totalmente indo para o inferno, mas Ele veio e nos comprou. Aproximou-se, enfaixou-se as feridas. É isso que Jesus fez conosco também, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. É o bom pastor que cuida das ovelhas. Eu e você somos ovelhas de Cristo. Ele está cuidando de nós. Você pode aplaudir ao Senhor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele tem cuidado de nós. Portanto, nessa terceira escola da vida, o cristão já se encontra amadurecido. Então o que acontece? Eu já entendo que eu não posso ficar em Jericó, já entendo que eu tenho que abandonar as coisas que outrora para mim era normal. Eu vou então me afastando e vou me aproximando de Jerusalém, aproximando de Deus, aproximando de Cristo. Já se encontra amadurecido e preparado para conquistar vidas para Cristo. Então é nessa hora que eu começo a produzir frutos, começo a ganhar vidas para Cristo. Começo a evangelizar, começo a orar, começo a falar de Cristo, ou muitas vezes compartilhando a live para que outras pessoas sejam alcançadas. Pastor, eu não sei pregar, mas você sabe compartilhar a live nos seus contatos, no WhatsApp, no Facebook. Graças a Deus hoje nós temos quase 5.000 pessoas que muitas vezes estão acompanhando as nossas lives. Até fora do país, podemos dizer que uma igreja, hoje nossa igreja é uma igreja missionária, estamos chegando fora do país, para a honra e glória do Senhor. Ou seja, nós começamos a amadurecer, começamos a falar de Jesus, a falar do amor de Deus. E agora nós chegamos no último estágio, o Jordão. Diga comigo, o Jordão. E o quarto estágio da vida do cristão é o Jordão. O Jordão é o mais notório e misterioso da Bíblia. Olha aqui o Rio Jordão. Nós temos aqui o Mar da Galileia. E inclusive Jesus andou sobre as águas do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é chamado de Tiberíades, e também é chamado de Lago de Genezaré. E do Lago de Genezaré, do Mar da Galileia, sai o Rio Jordão, que vai até o Mar Morto. Então o Jordão é o mais notório e misterioso da Bíblia. Grandes acontecimentos da Bíblia estão associados ao Rio Jordão, ok? Neste estágio da vida, o cristão já atingiu o ápice da sua carreira e pode testemunhar dos grandes milagres de Deus. Então aqui, ó, só para você ver, esse local aqui, ó, esse local aqui é o Rio Jordão. A água realmente não é das melhores, bonitas. O próprio Naamã fala, mas não tinha água melhores, mais limpas? Então é o Rio Jordão. Mas é aqui que Jesus se batizou, e é aqui que aconteceu muita coisa. Vamos lá. A travessia do Rio Jordão é uma das grandes maravilhas registradas nas Escrituras. Quando aconteceu, o povo de Israel foi para conquistar a terra prometida, eles tiveram que passar pelo Rio Jordão. Eles estavam na Cisjordânia, e a ordem de Deus era que levasse a Arca da Aliança, os levitas e tudo mais, sumo sacerdote, e quando pisasse no Rio Jordão, ele ia parar. Ou seja, fez uma muralha. Ele não se dividiu como o Mar Vermelho, e não se dividiu como aconteceu com Elias e Eliseu. Ele fez uma muralha, e enquanto o povo foi passando, ele foi aumentando. Imagina como é que foi lá para cima. Josué 3,4: e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passarão por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Ou seja, para Deus se manifestar, irmãos, a gente precisa se santificar. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o último estágio do Jordão, a gente precisa se santificar.
Ou seja, a gente precisa abandonar tudo aquilo que Deus não se agrada. A gente precisa começar a buscar o Senhor com mais intensidade e com um coração mais voltado a Ele. Enquanto o Mar Vermelho se abriu uma única vez, o Jordão se abriu por cerca de 3 vezes na Escritura Sagrada, aquilo que eu falei. Josué 3:15-17, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adam, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, ou seja, o mar salgado, o mar morto, mar Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também a terra seca. Eu quero dizer para você, no estágio do Jordão, Deus vai abrindo portas, Deus vai abrindo os mares da dificuldade, Deus vai agindo, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia! Deus começa a operar, Deus começa a se manifestar, como nós vimos aqui a nossa irmã contando o seu testemunho. Deus começa a agir. Já nós temos aqui em 2 Reis 2, do 8 ao 14. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele, bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você? E aqui tudo aquilo que nós já falamos. E essas águas essas se dividiram, e ele atravessou. Ou seja, Eliseu atravessa ali, porque ele tinha agora a porção do Espírito que estava sobre ele, porque Deus assim o fez. O general sírio Naamã foi restaurado da sua lepra após mergulhar 7 vezes no Jordão. Eliseu enviou o mensageiro, 2 Reis 5, 10 ao 14, para lhe dizer: vá e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu, dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farpar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Porque vocês viram que o Jordão é um rio lamento, ou seja, uma cor que não é das melhores. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que lave e seja purificado. Assim ele desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Ou seja, o Rio Jordão, irmãos, é o último estágio, é onde a gente tem que se humilhar, aonde a gente tem que deixar o orgulho, e a gente tem que realmente entender: Deus, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? O que o Senhor quer na minha vida? Senhor, eu preciso da tua direção. Eu preciso, Senhor, ó Deus, que o Senhor me mostre o caminho. E quando a gente entende e tem essa humildade, nós somos dirigidos pelo Senhor, e o milagre acontece como aconteceu com Naamã. Olha agora em Mateus capítulo 3, versículos 5 ao 6, João Batista aparece batizando multidões de pecadores arrependidos no Rio Jordão. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Então no Rio Jordão havia essa entrega. Inclusive o batismo de João era o batismo do arrependimento. O povo vinha ali para se arrepender. E agora o mais marcante de todos no Rio Jordão, o acontecimento, o batismo de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Jesus também foi batizado no Rio Jordão.
Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Interessante que aqui nós vemos a Trindade: Jesus, o Filho de Deus, a voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em que tenho prazer, é a primeira pessoa da Trindade, Deus, e o Espírito Santo em forma de uma pomba, ou seja, é a terceira pessoa da Trindade. Ali estava no batismo de Jesus, no Rio Jordão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que agora Jesus manda a gente pregar, e dizendo: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Após ser batizado no Rio Jordão, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea sobre Jesus, e o Pai reconheceu a filiação divina de Jesus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, em Mateus, capítulo 3, os céus se abriram. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aqui em Marcos e aqui em Mateus. Em Lucas 4:1, Jesus voltou do Jordão cheio, diga comigo, cheio do Espírito Santo. Então é o quarto estágio, aleluia. Passar por onde? Qual é o primeiro estágio? Vamos ver se você está prestando atenção. Gilgal, que representa o quê? O primeiro, amor. O segundo estágio qual que é? Betel, que representa a casa de Deus. O terceiro estágio qual é? Jericó, que simboliza o quê? O mundo tem que sair de nós. E o quarto estágio é o Jordão, e o Jordão é onde nós somos cheios do Espírito Santo. Orianda shedere alamaia sude canta lamas. Eu sinto a presença dele aqui hoje. Eu sei que o Senhor quer derramar esse mesmo unção que veio sobre Eliseu, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Jordão simboliza o lugar das grandes experiências com Deus e dos grandes milagres. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E para a gente concluir, devemos tirar proveito de cada estágio da nossa vida neste mundo, extraindo lições espirituais importantes para o nosso crescimento espiritual. Ou seja, Gilgal, vamos lá com todo mundo junto, representa o nosso primeiro amor de preparação. Quando você realmente entende isso, e a Bíblia fala: eis que tenho contra ti, porque deixaste o quê? O teu primeiro amor. Cuidado, não deixe o teu primeiro amor, volte no primeiro amor. Gilgal. Segundo, Betel, a casa de Deus, vamos lá todo mundo junto, representa o nosso período de desafios e grandes conquistas, de afirmação e estabilidade na vida do homem de Deus. É aqui na casa de Deus que você vai se alimentando, você vai se fortalecendo, você vai se renovando, você vai sendo curado as suas emoções, você vai se libertando do velho homem. É aqui na presença de Deus. Jericó, que é o mundo, vamos lá todos agora, representa o nosso período de maturidade. Então aí eu entendo que roubar, não posso roubar, eu sou um servo de Deus. Eu não posso mentir, porque eu também sou um servo de Deus, e a Bíblia fala que o mentiroso não entra no céu. Eu não posso mais adorar uma imagem, porque a Bíblia fala que não devemos adorar ídolos. Eu não posso mais de maneira nenhuma viver na bebida, na prostituição, no adultério. Não, eu vou entendendo e vou tendo maturidade que isto não me pertence mais. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É a maturidade. E o Jordão representa, todo mundo junto, as nossas grandes experiências com Deus e dos grandes milagres. Aí a gente ouve o testemunho aqui da nossa irmã Beth, testemunho de cada um de vocês que já tiveram experiências lindas com Deus, porque permaneceram na presença do Senhor. Grandes lutas, grande dificuldade, mas Deus tem te sustentado até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem nos ajudado. E como que nós ficamos então agora no Jordão? Olha ali a palavra de Deus em Provérbios 4:18: pois a vereda dos justos é como a luz da aurora,
que é a luz da aurora? É quando o sol começa a nascer. É a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele começa ali, o sol começa a nascer bem fraquinho, e ele vai vindo, vai aumentando o seu calor, vai aumentando o seu brilho, até ficar o dia perfeito. Assim somos nós cristãos. Começamos assim nitidamente, muitas vezes fraquinhos, começamos ali sem aquele brilho, mas nós vamos cada dia mais crescendo, e o brilho de Cristo, o brilho da presença de Deus vai aumentando em nossas vidas, e aí sim conseguimos transmitir aquilo que Deus quer através de nós. Eu quero que você feche seus olhos agora. Quero que você, neste momento que vai participar da ceia, eu quero que você reflita sobre esses estágios, que você realmente possa analisar até mesmo aquilo que você tem ouvido, muitas vezes que tem tentado te paralisar, que você faça como Eliseu: não vou, calai-vos, olha, não vou te deixar. Ou seja, que você fale hoje com o Senhor: Deus, eu estou passando pelo vale, estou passando por dificuldade, mas eu não vou te abandonar, eu não vou parar de te seguir, eu vou continuar firme na rocha, eu vou ser um adorador, apesar das circunstâncias, apesar das provas. Eu quero que você fale com Deus agora. Eu quero que você, em nome de Jesus, reflita que o Gilgal é aquele momento que você se converteu, é aquele momento que você aceitou Jesus, é aquele momento que você desejou conhecer a palavra, que você desejou orar mais, que você desejou pregar o Evangelho, que você desejou realmente estar na presença do Senhor, que você aceitou Jesus, que você se batizou, que você começou a participar da ceia. Também em Betel é a casa de Deus, que você começou a congregar, que você começou a ser um adorador, que você é apaixonado pela palavra de Deus. Você não faltava um culto, você não faltava de estar na presença do Senhor. E ao mesmo tempo Jericó foi quando você realmente se deparou com seus pecados, com seus erros, e você entendeu que a maturidade, você precisa deixar aquilo que não agrada a Deus, e você foi deixando e está deixando, e Deus está aí pelo Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E agora o Jordão é aonde você vai mergulhar, você vai se humilhar, aonde você vai se encher da graça de Deus. O Espírito Santo vai vir sobre você, e você realmente vai ter grandes conquistas. Deus vai abrir portas, Deus será glorificado, Deus será exaltado na tua vida, na tua casa, no seu trabalho, na sua finança, porque o Senhor está aqui, e Ele quer que você seja cheio e cheia do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor, e louvamos a Ti por esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastora Bia, venha para cá. Nós vamos participar da ceia neste momento. Alessandro ou Milton vai estar passando aí, em nome de Jesus. Você que está apto para tomar a ceia, você pega o pão, pega o suco de uva. Você que está em casa, que está apto, que você já fique em oração na presença de Deus, pega o cálice, já fique orando na presença desse Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, põe para nós alguma coisa ali, viu, o Lucas, fazendo um favor, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ore anda shederi alamas. Ore canta shederi anda alamas. Siri alamas. Se você é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas. Se você não é, peça ao Senhor Jesus, é tua promessa. Para aqueles que creem em teu nome falarão novas línguas. Espírito Santo, assim como Eliseu foi cheio, ó Deus, que possamos hoje sermos cheios do teu Espírito Santo. Que ninguém venha tomar a ceia indignamente. Perdoa os pecados, Senhor, perdoa as falhas. Abençoa aqueles que estão em suas casas. Abençoa aqueles que estão aqui hoje. Sejam curados, libertos, em nome de Jesus. Cura a alma, cura as emoções, ó Deus, em nome de Jesus. Seja noite de maravilhas, noite, Senhor, de quebrantamento. Orianda shederi alamas, rori alamaya shederi alamas. Espírito Santo, ramanamaya shori andaramas, riba canturi shederi alamas, neri alamaias. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Orianda shederi alamas, ramacantoria shederi alamas. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 11, versículo 23:
porque a palavra nos diz aqui: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Nós temos aqui o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Comemos todos em nome de Jesus. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aqui está o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Tomemos todos em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a pastora fez um trabalho com as crianças, e eu gostaria que ela falasse, e a gente depois vai fazer aqui algo também maravilhoso nesta noite. Deixei para ele. Eu falei para o Adriano, né? Falei para os pais semana passada que cada turma que passa, de anos atrás, tinha uns meninos que um dia, e eles questionam mesmo, chega numa idade que eles perguntam e às vezes você tem que preparar a aulinha para eles em específico. E aí eles gostavam de vir à frente porque eles queriam receber Jesus. Então eles queriam vir à frente. Aí eu conversando com estes dias, que eles já têm noção, entende, porque nós lemos a Bíblia, né, irmã? Nós não contamos historinha, nós lemos a Bíblia mesmo com eles. E hoje nós trouxemos os 5 passos da salvação, explicamos para eles, eu, a irmã Guimaura, e a gente está pregando a palavra de Deus. E aí eu perguntei para eles se eles gostariam de receber Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E eles disseram que sim, que eles queriam. Agora... Amém. Parabenizando as nossas professoras, né, que estão aí empenhadas, cuidando das nossas crianças. E aí só fica um alerta para os pais: traga os seus filhos, porque enquanto ainda pode trazer, você tem condição de realmente fazer com que eles aprendam a palavra. Vai chegar uma hora que eles não vão querer vir mais, se você não incutir neles. A Bíblia fala, diz: ensina a criança o caminho que deve andar, quando crescer não vai se desviar. Então eu quero chamar o Davi, quero chamar o João. É isso, é os dois, né? Amém? Pode ficar aqui, ó. Fica aqui vocês dois, ó. Isso. Amém? Eu quero que vocês... Pode virar para mim aqui, ó. Vira para mim. Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. E vocês vão dizer o seguinte: o que eu vou repetir para vocês, eu vou falar bem alto para todo mundo ouvir, principalmente Jesus, tá bom? Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Neste momento. Eu reconheço os meus pecados e eu me arrependo de cada um deles. E eu peço a ti, perdoa os meus pecados, e eu te recebo, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Entra no meu coração, lava-me, purifica-me, escreva o meu nome no livro da vida, que eu possa te servir até o dia que o Senhor voltar, quando o Senhor me chamar, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar por vocês, tá bom? Fiquem aí ainda. Aí, vem aqui agora, fica aqui mais fácil. Amém. Pai, aqui está diante do Senhor o João e também o Davi. Pai, são crianças que o Senhor mesmo disse: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais são o reino dos céus. Nós pedimos ao Senhor que a decisão deles hoje seja uma decisão verdadeira, sincera, e que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, que eles cresçam no teu temor. Abençoa seus pais, abençoa, Senhor, o Deus, a palavra que tem sido incutida no coração deles, que nada venha tirar essa palavra, que eles estejam transformados pelo teu poder, e que nós declaramos: Satanás,
seus demônios, nós proibimos você de tocar nessas crianças, porque, Senhor, eles são agora consagrados a Ti, lavados, remidos no sangue de Cristo, e que o Espírito Santo venha sobre eles, Senhor, como veio sobre Eliseu, que o Espírito Santo veio também sobre Jesus, que venha sobre eles, e que eles sejam tomados pela Tua presença, e ousados e usados no Teu reino, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, e agradecendo. Davi. O Davi já veio hoje o segundo culto já, né, Davi? Deus abençoe, viu, João? Parabéns aos professores e aos papais que trouxeram eles em nome de Jesus. Coisa boa, um grande aprendizado para nós. Quero só trazer rapidinho o caderno. Isso, e nós vamos recolher a sua oferta, o seu dízimo, mas antes disso nós vamos ungir as mãos daqueles que têm sido dizimistas, têm sido ofertantes, e mesmo aqueles que não têm sido, a gente não tem procurado constranger ninguém, mas que essa unção sirva para você realmente se colocar, lembrando que Deus abençoa os dizimistas fiéis ao Senhor. Então a pastora Bia só vai ungir a mão, e todos aqui vão vir para receber a unção, tá bom? Todos, para ninguém ficar constrangido, independente de quem dá, quem não dá, mas aquele que não está dando, coloque a sua vida em ordem, seja fiel dizimista, porque o Senhor diz que Ele abriria as janelas dos céus, derramaria maior abastança e repreenderia o devorador. Esse azeite veio lá de Israel, é a minha sobrinha que trouxe lá de Israel, e inclusive é um óleo, a rosa de Saron. É as suas mãos. Eu quero que você, ao receber a unção, que você creia que o Senhor está te abençoando na área das finanças. E se você tem sido fiel dizimista, tome posse das promessas de Deus. Se você não tem sido, que você possa dizer: Senhor, me ajude, ó Deus, que eu consiga ser fiel conforme a tua palavra, porque é o Senhor que dá a semente, é o Senhor que multiplica a sementeira. Então abençoa os teus filhos, Senhor, que já deram os seus dízimos, que irão ainda entregar os seus dízimos, que irão ofertar. Abençoa cada um deles, Senhor, com toda a sorte de bênção, cobrindo teus filhos com teu sangue. Abençoa eu, pastor, aqui também. Eu sou dizimista, em nome de Jesus, não posso perder a minha bênção não, em nome de Jesus. Pai, abençoa todos os teus filhos com toda a sorte de bênção, e que nunca te faltar o teu cuidado, em nome de Jesus, amém. Enquanto tu vai estar recolhendo o seu dízimo, a sua oferta, você que está em casa, põe lá para nós rapidinho, pessoal que está em casa, lembrando que você também pode ofertar, você pode dizimar através do nosso CNPJ, que é o Pix, que é o 16416-275/1000 ao contrário -40, 16416-275/1000 ao contrário -40. Quero agradecer aqueles que estão conosco, a Solange Gonçalves, inclusive ela está pedindo oração pela saúde dela, por os exames também, e temos a Irene Ramalho de Penápolis, a Neuraci e o Beto, que estão lá na fazenda, lá no Mato Grosso assistindo, o Lucas, nós temos a Naara lá no Peru, né, assistindo o nosso culto. Um abraço para nossos irmãos peruanos, Deus abençoe vocês. A irmã Leonice, irmão também Salvador, que eles estão com a virose, não puderam vir aqui hoje, mas estão assistindo. Senhor, Aleluia. Amém. O inimigo tenta, mas ele não consegue não. Dia 10 de novembro, Davi e João, guarda essa data, tá bom? Aí lá na frente, quando você estiver pregando igual o pastor aqui, você vai lembrar que no dia 17, que foi o dia que o pastor aceitou Jesus, de abril de 1986, numa quinta-feira, às 9h10 da noite, eu levantei a minha mão entregando a vida a Jesus. Amém? Que vocês gravem o dia de hoje, dia 10 de novembro, quando aceitou a Jesus, de 2024. Marca lá. Amém? Levante a mão mais uma vez. Deus abençoe Manuel, Deus abençoe Beth, Deus abençoe André. E vocês estão nos assistindo, Deus abençoe. Espírito Santo, leva cada um em paz para os seus lares. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa semana, que seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, e toda ação maligna, Senhor, que intenta contra nossas vidas. A Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Por isso nós nos levantamos agora contra toda a potestade, todo o principado, todo o poder das trevas, e nós ordenamos na autoridade que é no nome de Jesus, que sejam amarrados agora, que sejam neutralizados todo o poder do inferno
inferno e ordenamos que em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. E não volte mais. Declaramos teus filhos libertos, curados, restaurados, fortalecidos na fé, e sairão daqui hoje, Senhor, renovados, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam comigo: amém e amém.